dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. 2 Reis, capítulo 19. A predição da libertação de Jerusalém. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: Assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como uma mulher que está para dar à luz filhos, mas não tem forças para fazê-los nascer. Talvez o Senhor, teu Deus, ouça todas as palavras do comandante de campo, a quem o senhor dele, o rei da Assíria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhes disse: Digam a seu senhor que assim diz o Senhor. Não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Assíria havia partido de Laquis, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbina. Ora, Senaqueribe fora informado de que Tiraca, rei etíope do Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado: Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane, quando diz: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Assíria. Com certeza você ouviu o que os reis da Assíria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados os livraram? Os deuses de Gozã, Arã, Rezefe e do povo de Éden que estavam em Terlassar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Servafaim, de Rena e de Iva? A oração de Ezequias. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. A profecia de Isaías sobre a queda de Senaqueribe.
Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros e declarou: com carros sem conta subi, aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano. Derrubei os seus mais altos cedros, os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com a sola de meus pés sequei todos os rios do Egito. Você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer, que você deixaria cidades fortificadas em ruínas. Seus habitantes sem forças desanimam-se envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado, queimadas antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, sei quando você sai e quando retorna, e como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfureceu e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá, lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos o executará. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esar-Adom foi o seu sucessor. Segundo Reis, capítulo 20. A doença de Ezequias. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acaz. Mensageiros da Babilônia. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença.
Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: O que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: De uma terra distante. Vieram da Babilônia. O profeta perguntou: O que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: Viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: Boa é a palavra do Senhor que anunciastes, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com seus antepassados e seu filho Manassés foi o seu sucessor. 2 Reis, capítulo 21. O reinado de Manassés, rei de Judá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efizibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido e também ergueu altares para Baal, e fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: Em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria e adivinhação e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o à ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e o pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: Neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei a seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei e de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhes deu. Mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. E o Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes. Agiu pior do que os amorreus que os antecederam e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel: Causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando-o virando de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram que eu reprovo e me provocaram a ira, desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo a outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e todas as suas realizações, inclusive o pecado que cometeu, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado no jardim do seu palácio, o jardim de Uzá, e seu filho Amon foi o seu sucessor. O reinado de Amon, rei de Judá. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mesulamete, filha de Aruz, ela era de Jotbá. Ele fez o que o Senhor reprova, como fizeram Manassés, seu pai. Imitou seu pai em tudo. Prestou culto aos ídolos aos quais seu pai havia cultuado e inclinou-se diante deles. Abandonou o Senhor, Deus dos seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e a seu filho Josias proclamou rei em seu lugar.
Os demais acontecimentos do reinado de Amon e as suas realizações estão escritas nos livros dos registros históricos dos reis de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá. Seu filho Josias foi o seu sucessor. 20 de abril. O tema da palavra de hoje é Deus é meu defensor. No livro de 2 Reis, nos capítulos 19 e 20, nós vemos algo extraordinário acontecendo. Inicialmente, nós sabíamos que Ezequias, o rei sobre Judá, ele era um rei que seguia o coração de Deus. Ele confiava no Senhor, o Deus de Israel. E por isso o Senhor estava com ele, era bem-sucedido em tudo o que fazia. Durante o seu reinado, ele foi ameaçado pelo rei da Assíria, e os comandantes desse mesmo rei blasfemaram contra Deus, inclusive lançando palavras contra Ezequias, dizendo que ele não confiasse no Deus dele. Por quê? Porque os outros deuses das outras nações não haviam salvado as outras nações do poder do rei da Assíria. E ele, achando que o seu poder era tão grande, imaginou que ao chegar ali no rei de Judá, ele iria fazer a mesma coisa em Jerusalém, que iria saquear aquela cidade e levar o seu povo embora. Porém, ele dessa vez estava blasfemando contra o único e poderoso Deus que existe, o nosso Deus, o Deus de Israel. Os insultos não foram contra especificamente só o rei de Judá, mas foi contra o próprio Deus, e Deus do céu o ouviu. O Senhor ouviu os insultos do rei da Síria e dos seus comandantes lá do céu, e o atrevimento dele irou o Senhor. E por causa disso, o Senhor disse e declarou: eu a defenderei e a salvarei, conforme o que está em 2 Reis 19:34. Naquela mesma noite em que o Senhor declarou que defenderia o povo de Israel, que defenderia o reino de Judá, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Essa demonstração do poder de Deus, em que ele não precisa especificamente de usar uma pessoa ou um exército para fazer, mas basta um único anjo do Senhor para dizimar todo um exército. Isso nos dá hoje a certeza e a segurança de que o nosso Deus é poderoso para fazer muito e infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos acerca dele e do que ele pode fazer em nossas vidas. O nosso Deus, ele é o nosso defensor. Ele nos defende dos altos céus. Ele não só nos defende, mas nos salva. Deus é o nosso defensor e nele podemos confiar. Ezequias confiou no único Deus que poderia fazer todas as coisas. Ele confiava, ele depositava a sua confiança em Deus e por isso Deus era com ele. Podemos ver, inclusive, quando ele estava doente, ele orou ao Senhor e Deus ouviu a sua oração e o curou. Acrescentou à vida dele mais 15 anos. Isso nos mostra não só que nosso Deus é poderoso para destruir os nossos inimigos, mas também para nos salvar pessoalmente. Ao saber que o Senhor não só livrou o povo de Israel numa só noite de um exército assírio que estava prometendo dizimá-lo, o Senhor também cuidou pessoalmente de Ezequias, cuidando dele e sarando de sua doença. Isso nos mostra que não é só no nível externo das coisas que acontecem ao nosso redor de que Deus nos salva e nos defende. Ele nos salva também no nível pessoal. Deus cuida de nós de modo íntimo e sincero e Ele trata das nossas feridas, Ele nos cura, Ele era o nosso defensor. Por isso hoje eu te encorajo a lembrar disso. Deus é o seu defensor, Ele é o seu salvador. Ele já morreu naquela cruz para lhe dar salvação, livramento, para lhe livrar de todo o mal. Somente confie em Deus. Faça como o rei Ezequias. Confie, deposite a sua confiança em Deus, crendo que Ele pode muito mais do que você pediu ou pensou. E não só te salvará dos seus inimigos, mas também cuidará de você. Ele que mantém a sua vida na palma das suas mãos. Confia então no Senhor. Amém? Posso orar por você?
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu te peço que abençoe essa pessoa que está ouvindo este devocional. Pai, em nome de Jesus, que a confiança desta pessoa seja completamente depositada em Ti, na certeza de que Tu é um Deus fiel, Tu é o Deus fiel, que cuida, que sara, que nos defende. Tu és, Senhor, um Deus poderoso. Então mostra-te, Senhor, poderoso e fiel para com essa pessoa, salvando, livrando e guardando a vida desta pessoa. É isso que eu te peço agora, em nome de Jesus, e já te agradeço. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.